Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam com aquela sensação de bem-estar aí, porque é exatamente essa sensação que o nosso programa gosta de causar em vocês. Então, estamos aqui iniciando mais um programa. Hoje, infelizmente, o Breno não está aqui com a gente, está lá em São Paulo resolvendo algumas coisas do nosso programa, mas nós temos outra apresentadora. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Obrigada. Hoje vai ser incrível, hein? Vai sim. Já quero adiantar para vocês o seguinte aqui, galera. Nós estamos com um convidado aqui, que eu fui dar uma analisada no Instagram dele e eu achava que eu conhecia da Bíblia, tá? Agora eu tô começando a achar que eu nunca li um capítulo. A gente veio dentro do carro falando, Sério? meu Deus. Eu vim assim, gente, será que eu tô lendo a Bíblia? Eu acho que eu não tô lendo a Bíblia direito, não. Então vamos apresentar, que inclusive foi recomendação do nosso querido pastor Tiago Diniz. E hoje estamos recebendo aqui nada mais, nada menos do que Matheus Alves. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, minha irmã, obrigado. Mas eu não sei se você estava olhando o meu Instagram mesmo, não. Deve ter sido de outro. Deve ser outro Matheus Alves. Não, gente, sério, eu fiquei constrangida. Eu falei assim, inclusive, eu acho que se tiver inscrição aberta ainda pro Carisma, dá tempo ainda da gente entrar, Sabrina? Porque eu acho que eu vou ter que me inscrever. Tá em test drive, eu acho que dá para fazer. Dá para fazer ainda? Dá. Vamos ganhar aí mais uma aluna. Muitas unidades do Brasil inteiro. Pode procurar uma lagoinha perto da sua casa aí que deve ter. Bom saber. Vai ganhar mais uma inscrita aí. Mais uma aluna. Boa. Então vamos começar. Matheus, eu queria primeiro que você contasse um pouquinho da sua história, da sua conversão, falasse um pouquinho sobre você mesmo. Beleza, eu tenho 33 anos, né? Sou de Belo Horizonte. Quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe se converteu. Minha mãe foi a primeira a convertê-la em casa. Meu pai demorou um pouquinho. A gente, bebê, ia para a igreja com minha mãe, né? E meu pai, muito alcoólatra, beliscava a gente para a gente orar, para ele sair da igreja, sair do culto, para ir para o bar, né? E eu lembro que uma infância cristã, uma criação, uma formação cristã, mas filho de crente não é crentinho, né? A salvação do pai não implica na salvação do filho, né? E eu me desviei quando eu era adolescente. Quando eu tinha 3 anos de idade, quando minha mãe converteu, a gente mudou para a cidade de Igarapé. Minha mãe disse que teve um chamado de Deus para aquela cidade. Inclusive, eles têm uma igreja lá, chama Igreja do Evangelho de Cristo. É só uma igreja, essa igreja, lá no bairro Pousada del Rei. Eles começaram o trabalho lá, depois de terem sido acompanhados, discipulados por pastores aqui em Belo Horizonte, mudaram para lá. Quando eu tinha 16 anos, eles voltaram. Nessa volta, eu já não estava assim tão firme com Jesus. Não, né? Minha infância foi muito tranquila, nunca tive tudo do bom e do melhor, não, mas não faltou nada. Meu pai é muito trabalhador, tinha uma mercearia. Lembro que minha mãe ficava matando frango para o meu pai vender lá na mercearia dele, uma mercearia de bairro, assim. Nunca faltou nada, mas também nunca teve luxo, não. Né? Com 16 anos, eu tinha 16 anos, minha irmã fez vestibular. Ela, morando em Igarapé, estudava em Betim, fez vestibular para odontologia na UFMG, passou, e por causa da minha irmã, nós voltamos para Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, eu já estava assim num processo meio que de desviado, mesmo. Eu não falo nem desviado, eu falo que eu não tinha nascido de novo ainda. Porque quando a gente é regenerado, quando a gente nasce de novo, a Bíblia diz que aquele que conhece a Deus não vive pecando. Quem vive pecando não conhece a Deus, nem nunca o conheceu. Então, de fato, eu era um ímpio, um joio no meio do trigo, um bode no meio da ovelha, achava que era um cristão, era um convencido e não um convertido. Mas eu lembro que quando eu tinha 24 anos, com 24 anos na Igreja Batista da Lagoinha, na Matriz, eu ouvi uma mensagem do pastor Lucinho: não entristeceis o Espírito Santo. E estava num evento de carnaval. E ali eu percebi que eu estava entristecendo o Espírito Santo. Na verdade, ali o Espírito Santo me convenceu. Em João 16:8, a Bíblia diz que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ali eu fui convencido do meu pecado, da minha vida promíscua, da minha vida longe da presença do Senhor, longe da vontade de Deus. Nunca fui de balada, não gostava disso. Mas eu tinha minha vida na promiscuidade, tinha minha vida no erro, no pecado, e reconheci as minhas falhas. Lembro de um dia, também na Lagoinha Matriz, de um cantor Baruch. Vocês conhecem? Sim, o Paulo César Baruch. Paulo César Baruch. Eu lembro que ele estava cantando uma música que nem é dele, eu acho. Eu acho que é da Cassiane. A tua palavra escondida, guardada no meu... Essa música penetrou no meu coração. Mas penetrou. E aquele dia eu falei assim, eu preciso usar todos os meus dons e todos os meus talentos para Deus. Eu preciso, de fato, conhecer a Bíblia, para ensinar a Bíblia, para pregar a Bíblia. E eu queria desesperadamente
No outro ano, no ano de 2015, entrei no Carisma, formei em 2016, conheci minha esposa em 2014, Mariana. Hoje eu sou pai de um menininho lindo chamado Samuel. Samuel. Fofinho, não é demais? Nossa, que isso. Uma gracinha. Depois eu mostro uma Lindo foto demais. se tiver jeito. Morrendo de saudade dele aqui. A gente fica fora, né? E a gente fica com muita saudade. Segunda e terça eu estava dando aula em outra cidade, lá em Juiz de Fora, e a gente fica com muita saudade. Ele tá com quantos anos? Um ano, dia 10 agora, 1 e 5. 1 ano e 5 meses. Legal. Conheci minha esposa. Eu lembro que Conheceu ela no Carisma mesmo, não? Deixa eu te contar rapidinho como eu conheci minha esposa. Em 2014 me converti, nasci de novo, lá na Lagoinha. Fui transformado mesmo, de fato. Falei, Senhor, eu não quero mais nada dessa vida errada. Eu não quero um relacionamento com mulher, eu não quero nada. Eu só quero o Senhor Jesus. Só me limpa de tudo que eu vivi. Me transforma. Maravilha, me transformou. Quando foi na metade do ano, isso foi no início, quando foi na metade do ano, eu vi a minha esposa, né, no culto. Eu vi a Mariana. Eu falei assim, Senhor, essa mulher, eu casaria com ela. Eu casaria com ela. Essa aí. Só que eu não fiquei feliz, eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque ela estava longe demais, eu não conhecia ela, não tinha ninguém em comum. Falei, não vai dar certo esse negócio não, mas vi de novo. Aí não fiz nada não. Aí vi de novo. Aí não fiz nada não. Aí eu falei, Senhor, estava na conferência do Espírito Santo. Senhor, se o Senhor permitir que eu veja essa moça de novo, não sabia nem o nome dela, essa moça de novo, eu vou me apresentar para ela e não quero saber, e vou mesmo. Só que aí quem pregou? Luciano Subirá, no dia. E Luciano Subirá pregando, falando que esses homens que vêm na igreja por causa de mulher, não é crente, que não sei o quê, tem que se converter. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou conversar com ela agora? Mas eu prometi para Deus. Então aí no final do culto, sem conhecer ela, ô moça, faz favor, te achei bonito, estou interessado em você mesmo, pelo que eu vi, não te conheço, você tem namorado? Se você tiver namorado, eu não converso com você mais, não, só você pode falar desse jeito. Ela, mas peraí, menino, como é que você chama? Falei, desculpa, meu nome é Matheus, e o seu? Mariana. Falei, então que privilégio, que uma honra estar aqui com você e quero te conhecer mesmo, porque eu estou interessado, te achei bonito. Aí depois a gente pegou meu telefone, eu peguei o telefone dela, a gente trocou mensagem, 3 meses depois a gente começou a namorar. Casamos, namoramos, casamos em 2018, Samuel nasceu ano passado, nós estamos em 9 anos de relacionamento, 5 anos de casado. Nesse tempo, 2015, eu fui para o Carisma, que eu dei um parênteses, voltei agora. 2015 eu fui para o Carisma, 2016 eu formei, 2015 eu também saí da Lagoinha Matriz como membro apenas, frequentava um GC lá só e tal. Fui para a Lagoinha Pedreira Prado Lopes. Eita. Lá que eu me envolvi muito na amizade com o pastor Tiago Diniz. Lá que o Diniz fez seminário comigo, ele foi da minha sala, mas a gente enturmou mesmo assim, trabalhando junto lá na Lagoinha Pedreira. Inclusive, tem um cara que você tem que chamar aqui, Tiago Guedes. Gente, amo esse programa, porque assim, a gente vai fazendo agenda no próprio programa, entendeu? Pastor Tiago Guedes, se você quiser um homem de Deus que trabalha com o social forte, mas sem o viés progressista, um homem que realmente entende a palavra de Deus e coloca em prática o assunto social da palavra de Deus, depois eu te passo contato, Tiago Guedes, você pode chamar. Já é o próximo convidado, hein, galera? Você vai gostar muito dele. Em 2015 fui para lá, comecei a liderar evangelismo, fazer visita e tal. Em 2017, 3 de julho de 2017, fui ordenado. Essa é a minha Bíblia da ordenação. Tá meio velhinha, acabadinha, mas... Sinal que está sendo usada. Não, sinal que está sendo usada. Mas carrego para ela onde eu vou, né? Fui ordenado pelo pastor Márcio Valadão, né? A pedido do pastor Tiago, ali na Lagoinha Matriz, mas como pastor da Lagoinha Pedreira. Fiquei ali 5 anos, na Lagoinha Pedreira. Nesse tempo eu casei, né? Com a Mariana. 2021, no meio de 2021, no mês de maio de 2021, através do pastor Tiago Diniz também, homem de Deus na minha vida, o pastor Flavinho, conhece o pastor Flavinho, né? Demais. Trazer ele aqui também. Super. Vai dar certo. Demais. Pastor Flavinho precisava de um pastor integral no bairro Mangabeiras, lá em BH. E aí, eu lembro que quando o Diniz me contou que o Flavinho queria que eu fosse para lá, eu falei, não tem nada a ver, não vou não. Só que no mesmo dia eu peguei o carro, voltei para casa, e quando eu voltei para casa eu lembrei de uma palavra que Deus tinha me dado no seminário. Eu carrego 6 frases que eu sinto que Deus falou comigo de fato na minha vida, e essa é uma delas. Que 5 anos depois da minha formatura, o meu ministério iria mudar completamente e não era para eu ter medo dessa mudança. Uau. Isso foi em 2016. Então, em 2021, 5 anos depois, uma mudança muito grande, que começou no Mangabeiras, né? Porque abriram muitas portas para mim, assim, em 2021. Realmente, meu ministério mudou mesmo, naquele ano. Quando eu lembrei dessa palavra, dessa confirmação, falei, peguei o telefone de Diniz, pode marcar com o Flavinho, conversei, fui para o Mangabeiras, nós estamos lá há 2 anos, a igreja ficou fechada há 2 anos, por causa da pandemia. No primeiro culto que ela reabriu,
eu já estava lá, não como pastor, como um pastor que estava indo para lá. Sim. Né? Aí, depois de uns 3 meses ou 4, assim, assumi a igreja. Que legal. E nós estamos lá servindo ao Senhor agora, na Lagoinha Mangabeiras, Que benção. Avenida Bandeirantes 2000, lá no bairro Mangabeiras, em BH. Já estão convidados aí, Isso. galera de BH. Mangabeiras, qual que é o Isso. endereço? Avenida Bandeirantes 2000, culto, posso falar? Pode, super. Estudo bíblico, quarta-feira, 8 horas. Toda quarta-feira, 8 horas, estudo bíblico. E culto às 10 e às 18 no domingo. Estudo bíblico, quarta-feira, e culto 10 e às 18. Muito legal, muito legal. Galera, todo mundo convidado aí. Vamos ter que ir lá fazer uma visita também, né, Temos Sabrina? que ir. Já tá confirmado, então. Pode, É isso aí. pode ir que vocês vão gostar. Pastor, então vamos lá. Olha, a gente separou aqui algumas perguntinhas pra gente fazer pra você hoje. E, na verdade, a primeira dela que eu quero fazer é o seguinte: se você se considera um pastor com coragem de abordar assuntos polêmicos? Eu me considero. Apesar de não falar tudo que eu quero, Uhum. apesar de não falar tudo que é necessário, mas eu entro em muitos temas polêmicos, sim. Sim. Tendo em vista as redes sociais de alguns pastores que eu sigo, que eu acompanho, eu acredito que eu entro em muitos assuntos polêmicos. E eu gosto disso, eu gosto. Sabe por quê? Porque a gente tem que estudar a Bíblia. E só é polêmico porque a pessoa não estuda a Bíblia. Sim. Porque tem assunto que tem várias vertentes teológicas. O camarada não estuda, ele não sabe a Bíblia, e aí você vai contrapor o que ele pensa, e ele não sabe nem que existe uma forma diferente de pensar. Porque ele foi doutrinado daquele jeito e ele só imagina daquele jeito, ele só sabe aquela doutrina. Um exemplo Sim. disso, o arrebatamento. Aí vamos supor que você acredita num arrebatamento pré-tribulacionista, antes da grande tribulação. Aí o camarada, ele foi doutrinado assim, ele entendeu assim, tudo bem, só que ele nem sabe que existe um pós-tribulacionista, ou seja, ele nem sabe que existem pessoas que acreditam no arrebatamento depois da grande tribulação. Aí quando você fala isso, o camarada assusta, o cara fica louco. Esse tipo de polêmica teológica e da atualidade também, né? Alguns assuntos Sim. Que são espinhosos, né? De Sim. tocar, mas a gente toca, sem problema nenhum. E isso deu pra gente perceber mesmo pela sua rede social. Inclusive, até quando eu mandei uma mensagem pra ele hoje, eu falei: olha, pastor, é uma roda de conversa e tal, e etc. Assim, mas fica à vontade se tiver algum assunto que você não queira abordar, não queira falar. Tudo. Ele, não, imagina, vamos falar tudo. Eu falei assim, gente, isso é novidade, porque normalmente a galera assim, então. Isso aqui não. O pessoal fala? O pessoal vem aqui e fala que não fala de uma coisa e de outra? Misericórdia. Tem isso, viu? Não, mas eu entendo, cada um tem seu calcanhar de Aquiles, né? É bem isso mesmo. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, eu gostaria que você desse uma definição pra gente. Um contexto bíblico para a fala Deus é amor. Por quê? Porque às vezes, quando a gente quer discutir alguns assuntos, né, Sabrina, com algumas pessoas, né, e aí as pessoas sempre falam assim, não, mas Deus é amor. Não, mas não, que isso? Deus é amor. E aí sempre é essa resposta que a gente recebe para qualquer indagação que a gente faz sobre qualquer coisa, talvez que a gente não concorde, ou que a gente, não é nem que a gente não concorde, é que a gente fala que a Bíblia não está de acordo, as pessoas sempre respondem com essa mesma frase, né? Não, mas Deus é amor. Deus é amor. 1 João 4,16, estou com a Bíblia aberta aqui, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia está mostrando para nós a essência do Deus que nós servimos. O Deus que se sacrifica. Amor na Bíblia não é sentimento apenas. Amor envolve sentimento. Amor envolve suas emoções, seu psicológico, sua mente. Só que amor é sacrifício. Ainda mais o amor do tipo de Deus, o ágape, né? É o amor sacrificial. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus é provado no Deus encarnado. O amor de Deus é provado no fato de Deus se entregar. Isaías 53 diz que aprove a Deus moer o seu filho na cruz. Então, o amor é sacrificial. Se você ama alguém, você se sacrifica por alguém. Deus amou o homem. Deus amou o mundo e se entregou por este mundo. Porém, essa é uma face do evangelho. Esse é um lado do evangelho. A mensagem... Esses dias que você está falando de Instagram, eu postei um Reels lá falando exatamente isso. Parem de ouvir mensagens e pregações que terminam no versículo 16 de João capítulo 3. Porque a sequência do texto diz: quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. E no versículo 36 de João 3, a Bíblia diz que se o pecador não se arrepender, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, Deus é amor. Deus é amor. O Deus que é amor, a Bíblia diz lá no Salmo, que por ele ser amor, e na palavra do Salmo, por ele ser justiça, ele odeia a injustiça. Todo ser
que ama algo tem que odiar o seu oposto. Se você ama o que é correto, você vai odiar o que é incorreto. Esse é o caso do nosso Deus. O nosso Deus, por ser amor, por ser santo, por ser justo, por ser misericórdia, ele odeia todo tipo de injustiça. E eu queria ler, então, dois versículos aqui, que se encontram no livro dos Salmos, para a gente entender o caráter do nosso Deus, porque nós estamos falando de quem Deus é. Sim. Deus é amor, mas ele também é misericórdia, ele também é graça, ele também é justiça. Nós estamos no conjunto dos atributos de Deus. O que é a glória de Deus? A glória é o conjunto de seus atributos. E quando nós falamos quem é Deus, tributai ao Senhor, Filho de Deus, a glória devida ao seu nome, nós estamos falando, dê a Deus o que é devido pelo conjunto de seus atributos. Então Deus não é só amor, Deus tem outros atributos, onisciência, onipresença, onipotência, graça, misericórdia, amor e justiça. E também ira. Salmo 5, versículo 5, a Bíblia diz que os arrogantes não permanecerão à tua vista. Odeia ou aborreces a todos os que praticam a iniquidade. O mesmo Deus que amou, odeia a todos que praticam a iniquidade. Ao mesmo tempo que ele ama, ele é ira. Agora, um texto pesadíssimo. Pode falar texto pesado aqui? Claro. Da Bíblia? Pode falar. Posso ler a Bíblia? Não. Pode ler a Bíblia aqui, porque tem muito lugar que não pode ler a Bíblia mesmo. É Mas aqui verdade. pode, não pode? Deus é justo. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Em outra versão, o Deus que se ira todos os dias. O Deus que é amor se ira todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o laço, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou as suas setas inflamadas. Está na Bíblia. Está na Bíblia que você lê que Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor. Mas ele também é justiça. Resumindo, o fato de Deus ser amor significa que ele se sacrificou. Significa que ele se entregou. E o amor de Deus é incondicional para todo aquele que crê. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Porque Deus é mau? Não, porque ele é bom. Por ele ser bom, ele não pode aceitar nenhum tipo de pecado. Por que ele me aceita, então, se eu sou cheio de pecado? Porque eu estou escondido em Cristo. Por que você aceita você? Porque nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Se você for nu, sem Cristo, nu, diante de Deus, você será fulminado pela santidade dele. Nadab e Abiú que o diga, Ananias e Safira que o diga, Herodes que o diga, Corá, Datã e Abirão que o diga, o anticristo que o diga, Satanás que o diga, e todos aqueles que forem lançados no lago do fogo e enxofre que o diga. Ô, Rebeca, Uau. e a gente vê essa passagem que o pastor está falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas aí a gente já vê outro versículo ele falando, porque agora eu amo os que me amam, Isso. e os que buscam-me de madrugada encontrará. Então aí às vezes a pessoa pensa, mas Deus é amor. A gente vem conversando isso A dentro do gente carro quer hoje. ler só a parte que é conveniente, né? E agora ele já Quer vem escolher dizendo a parte porque do versículo ele que a ama gente os quer. que o amam. E os que buscam de madrugada encontrará. Então você já vê a Bíblia agora torcendo para o outro lado, porque a Bíblia ela vai e volta. Né? Então, se a gente tem que ter Espada afiada de 2 gumes. 2 gumes. A Bíblia fala que ela é uma espada afiada, ela vai e volta. Então, se na mesma hora que ele está falando que Deus é amor, ele já vem falando que ele ama os que o ama. Verdade. É verdade. Pegando um gancho nisso aí, pastor, tenta definir um pouquinho pra gente a diferença entre uma pregação bíblica e herética. A pregação bíblica tem alguns pontos, né? O pregador, quando ele vai anunciar a palavra, ele não precisa de muito, né? Na verdade, o pregador desaparece. A pregação bíblica é aquela que tem texto e contexto. A pregação bíblica é aquela que o pregador lê o texto, explica o texto. E o que é explicar o texto? É falar quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu e por que escreveu. Toda pregação tem que ter essas perguntas e essas respostas. Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu e por que escreveu. Isso aí já vai te dar uma limitação na pregação. Porque é muito fácil eu pegar o texto aqui, o Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E saio viajando, ludibriando, enrolando, inventando um monte de coisa sobre o texto. Não, mas quem escreveu? Ah, foi um salmo. Salmo de quem? De Davi. O que é o livro do Salmo? Qual a intenção do livro do Salmo? Por que Davi escreveu isso? Quando? Qual foi a época que Davi escreveu isso? Isso é uma pregação bíblica. O pregador, no final do sermão, ele aplica. Ele aplica a mensagem. A mensagem não pode também sair vazia para quem está ali. Porque eu não posso ficar só 1000 anos antes de Cristo. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Eu não posso ficar só no texto de 1000 anos antes de Cristo. Eu explico o texto de 1000 anos antes de Cristo. Eu anuncio quem foi Davi 1000 anos antes de Cristo. Corrigindo, certinho, firme ali no texto. Firmei, terminei o texto, aplico para a vida do ouvinte. Agora, Sim. a pregação herética é aquela que não tem base bíblica. Porque tem uma diferença entre erro teológico e heresia. Diferença teológica e erro teológico. O erro teológico é a interpretação que tem base bíblica, mas diferente da sua. Agora, heresia é aquilo que não tem base bíblica. Por exemplo,
Surge um pregador famoso e diz, olha, no coração de Jesus você é o centro. Você é o centro do coração de Jesus. O evangelho se resume em você ser o centro do coração de Jesus. Onde é que está isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia. Não tem base bíblica. Só que, por que as pessoas caem nesse tipo de pregação? Porque o povo não conhece Bíblia. Sim. O povo não sabe o que é Bíblia. Se você souber o que é Bíblia, irmão, eu acho que você não ouve 98% dos pregadores que você ouve. Eu acho que você para de seguir um monte de gente que você está seguindo. Porque não tem base bíblica. A pregação herética é uma pregação antropocêntrica, uma pregação que coloca o homem no centro. Se você ouvir uma pregação que coloca muito o homem no centro, cuidado, tem heresia ali no meio, porque Isaías 42, versículo 8, a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Chega num ponto que a gente começa até a ficar meio na dúvida, né? Se é mais um coach ali motivacional ou se é realmente uma pregação. Às vezes eu já participei de cultos, assim, não sei se você já teve essa experiência, Sabrina, o pessoal de casa também que está nos assistindo, de ir em culto, o pastor pregar ali, 50 minutos, 1 hora, e às vezes não ter lido nenhum versículo bíblico, ou não ter citado nenhum versículo. Você falou assim, eu não sei nem se eu vi numa palestra mesmo, só motivacional, ou realmente num culto. É palestra. Infelizmente, hoje em dia, os cultos são cheios de palestras. Coaches motivacionais, pessoas para fazer com que você viva a melhor semana. A sua próxima semana, você vai arrebentar na próxima semana. Então, o que o pastor te quer lá domingo? O pastor de alguma igreja, não vou falar o seu, o pastor quer? Você sentado lá domingo que vem. Então, ele vai ter que fazer um jeito de você voltar domingo que vem. E esse jeito não é assim, ô miserável, desgraçado, pobre, cego, nu, arrependa dos seus pecados, igual Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Não, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é o cara, fica firme e vai dar tudo certo e Deus vai abrir porta. Eu estava vindo para cá, ouvindo uma rádio, e essa rádio... um pregador estava falando. Sim. E estava falando que todas as portas que a pessoa quisesse, Deus iria abrir esse ano para ela. Então vai dar tudo certo na sua vida. Aí você volta na semana que vem. Aí você garante na semana que vem mais uma semana de bênção. Então hoje, infelizmente, é isso. Agora, se a pessoa não souber discernir isso, ela vai ser levada por vento de doutrina. Fácil. E é o que tem acontecido. Sim, eu ia até te perguntar, hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou assim, Rebeca, eu consigo tranquilamente ir em qualquer lugar e pregar. Eu tenho várias palestras, vários cursos, inclusive eu consigo persuadir e fazer até a pessoa chorar. Ela falou assim, o difícil é viver aquilo ali, mas fazer isso aí eu consigo. E aí eu parei para pensar um pouquinho, né? Até falei assim, vamos perguntar então, o que é preciso para uma pessoa pregar a palavra de Deus, para ser um pastor, ou não necessariamente ser um pastor, para pregar a palavra de Deus? Para pregar a palavra de Deus, precisa ser crente, precisa ser discípulo. Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Para você pregar a palavra, você tem que ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Só que, Paulo vai dizer para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar ao Senhor como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aí você percebe que para pregar você tem que ser um cristão. Mas o que um cristão faz? Maneja bem a palavra da verdade. Jesus disse, uma frase de Jesus na grande comissão passa batido muitas vezes para a gente, Mateus 28, 18 ao 20, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Faça discípulos. Como? Batizando. Beleza. Como? Pregando. Agora, ensina esses discípulos tudo que eu vos tenho ordenado. Olha a seriedade que você vai ter que ter no conhecimento da palavra, no conhecimento da pregação, no conhecimento daquilo que Jesus ensinou. Ensina a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Tudo. Timóteo, você precisa manejar bem a palavra da verdade. Timóteo, firme estacas naquilo que aprendeste. Para pregar a palavra, irmão, tem que conhecer Bíblia. Para pregar a palavra, você vai ter que tirar um pouco o seu tempo das distrações fúteis e vai ter que estudar a Escritura Sagrada com todo empenho, porque Tiago, capítulo 3, versículo 1, não queiram todos vocês serem mestres, porque para os mestres terá um maior juízo. Então, se você foi chamado para pregar, você foi chamado para ensinar. Efésios 4, nós temos ali os dons, e dentre eles, pastores e mestres. Sim. O pastor, ele ensina. Pastor, o pregador, quem está no púlpito, quem está com o microfone, ele está ensinando a igreja, ele está doutrinando a igreja. E isso é uma coisa muito séria. Sim. Se você não gasta horas, anos da sua vida para estudar a palavra,
você não pode levantar para pregar, você vai encontrar muita dificuldade no ministério e talvez não será aprovado por Deus, porque Deus ordenou em sua palavra. Aprenda tudo, conheça tudo da palavra, se dedique, esmere. A Bíblia diz que, Paulo disse isso, que os que presidem bem são dignos de dobrados honorários, porque se afadigam na palavra. Sim. Os apóstolos, em Atos capítulo 6, não cuidaram da mesa, deixaram os diáconos com a mesa, com a parte social. Por quê? Porque eles iriam se separar, os apóstolos iriam se separar para a palavra e a oração. Então, para pregar, tem que estudar, tem que amar a Bíblia, tem que comer Bíblia, tem que fazer como Ezequiel, em Ezequiel 3, comer o livrinho, tem que fazer como João em Apocalipse 10, comer o livro. Isso aqui tem que ser a cabeceira da sua cama. Você tem que estar no ônibus, no carro, você tem que ler Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, mas medita na lei do Senhor dia e noite. E não é sobre fazer chorar, né? Não é sobre fazer chorar. A pregação, olha para você ver, emocionalmente assim não, mas seria bom se todo mundo ou chorasse de arrependimento ou chorasse de raiva do pregador. Ou é de arrependimento ou é de raiva do pregador. Ou você muda de vida ou você odeia o pregador. Tem uma frase, eu esqueci quem falou, que era assim: ou você odeia a si mesmo ou você odeia o pregador na mensagem. O pregador tem que falar tanta verdade. Sim. O pregador tem que anunciar tanta verdade que você vai sair dali ou com raiva do seu ou com raiva do pregador. Essa é a meta da minha vida. Tem que ser confrontado, né? Não tem com como. certeza. E como que a gente faz para criar esse hábito? Porque eu vou confessar uma coisa minha particular, assim. Não sei como é para você, Sabrina, também. Porque eu nunca peguei para ler a Bíblia inteira, né? Eu tenho uma facilidade maior de ler o Novo Testamento do que o Velho. E tem alguns versículos, por exemplo, não sei, principalmente o início, Gênesis, gente, meu Deus. Eu começo a ler, assim, de repente eu vou viajando, tô pensando em outras coisas. Aí eu leio de novo, aí na hora que eu vejo eu já esqueci tudo que eu li, aí eu leio de novo, aí eu falo, meu Deus do céu, preciso concentrar aqui, preciso focar aqui. E eu achei até engraçado, achei legal, na verdade, que eu vi uma perguntinha lá no seu Instagram, que a galera, acho que perguntou assim, pastor, qual livro você tem lido agora? Aí você citou alguns capítulos da Bíblia e depois outros livros. Eu falei assim, gente, é tão automático, quando as pessoas me perguntam isso, eu já cito logo outros livros da minha área, livro disso, livro de financeiro, livro de não sei o quê. E a gente nem cita, tipo assim, a Bíblia, né? Então, até uma dificuldade minha de ter essa disciplina, assim, com alguns capítulos da Bíblia. Tem alguns que eu leio com muita tranquilidade, mas alguns capítulos eu começo a ler e eu tenho que ler, tipo, umas 10 vezes, porque eu começo a viajar. Ler a Bíblia. É uma batalha. Eu fico até brincando com algumas pessoas, tem gente que fala assim, gente, eu tô com dificuldade de dormir, para pra ler a Bíblia de noite. Você vê se o pregador começa a pregar, dá um sono. Quer dormir melhor que melatonina. É sobre isso. Olha, sabe qual que é a dica que eu dou? A Bíblia tem que ser um prazer. Sim. O Salmo 1 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A leitura bíblica tem que ser um prazer. Só que colocaram, tem uma coisa que é muito boa, mas que atrapalha. Como é que chama aquele negócio de ler dia a dia? Ah, tá, sei. Não é devocional, tipo aquelas plano de cartinhas, leitura. né? Uhum. Plano de leitura. Você tem o plano de leitura. O plano de leitura te ajuda, porque ele vai te fazer ler. Ele vai te obrigar a ler. Só que o plano de leitura vai fazer com que você leia sem qualidade. Porque você vai ler 5, 6, 7 capítulos por dia, não vai entender nada, vai achar que é chato, não vai compreender, e aí você vai abandonar a leitura. Então, eu prefiro que você leia 3, 4, 5 versículos e faça o que o salmista está dizendo. Medite. Medite na lei do Senhor. Para ser um prazer, você vai ter que fazer desse momento um deleite. Para ser algo bom, você vai ter que fazer que esse momento gere algo na sua vida. Então, ao invés de ficar lendo 3, 4, 5 capítulos por dia, se você tiver com essa fome, com essa sede, faça isso. Mas, se você quer que seja algo prazeroso e você não está com tanta fome, com tanta sede, mas quer ter, comece a ler 3, 4, 5, 6 versículos, entendendo o versículo, entendendo o que você está falando, que você está lendo. Não adianta você ir lá para a primeira crônica, segunda crônica, ler uma história de um rei lá, você não vai entender nada. Eu sempre indico a começar pelos evangelhos. Começa pelos evangelhos. Se você for escolher um dos evangelhos, eu prefiro Mateus. Mas eu acho que João te ajuda muito a compreender por ser um evangelho mais universal. Eu acredito que se alguém começar a ler pelo evangelho, o evangelho de João, depois lê Mateus, Marcos, Lucas, vai para o livro dos Atos para saber como que foi o início da igreja, começa a ler as cartas paulinas para você ser doutrinado. Quando você tiver um bom esquema de leitura do Novo Testamento, principalmente dos evangelhos, vai para o Antigo Testamento. Procura uma Bíblia de estudo. Antes de você ler o livro, antes de você ler, eu quero ler Sofonias.
Antes de você ler Sofonias, na sua Bíblia de estudo, vai estar ali quem era Sofonias, em qual época de Israel Sofonias viveu, qual era o problema de Israel que Sofonias lidou, para que você compreenda o livro. Sim. Para que você compreenda o livro. Então, como ler a Bíblia? Não saia desesperadamente lendo tudo. A não ser que você esteja com essa fome, com essa sede. Se você não estiver, não saia desesperadamente. Medite. Medite no que você leu. Começando por onde? Começando pelos evangelhos. Qual evangelho? João. E depois? Atos, as cartas de Paulo. Se você for ler o Antigo Testamento e não tem muito intimidade, e não tem muito conhecimento do Antigo Testamento, compre uma Bíblia de estudo. Depois eu posso indicar algumas. Sim. Compre uma Bíblia de estudo. Vai te ajudar muito. O pano de fundo do que você está lendo é importantíssimo. Isso me fez lembrar de uma amiga, ela tinha mania, não sei se já passou por isso, de ficar folhando assim, ficava assim na Bíblia. Deixa eu ver onde que Deus quer falar comigo hoje. Caixinha de promessa. Aí É como se fosse para aqui, Deus quer falar aqui. Não quer, ele fecha e abre de não novo. é esse. Não, se for falar algo ruim, não é aqui que Deus não é aqui não, deixa eu ir de novo. Aí fecha e abre de novo. Pastor, João Batista foi reconhecido por Jesus como um grande profeta. Guardadas as devidas proporções, você se considera um pregador no estilo de João Batista? Lógico que não. Nossa, eu não posso. Mateus e João Batista não pode ser falado da mesma frase, não. É hipótese alguma. Eu quero ser um dia um pregador do evangelho. Um dia eu quero ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho oportunidade de pregar, tenho oportunidade de estudar a palavra, de dar aulas, né? Sou professor do Seminário Teológico Carisma, dou aula em alguns outros seminários também, sou pastor, prego em algumas outras igrejas. Eu amo essa minha vida de pregar e de ensinar. Sim. Mas, como João Batista, não tem como. Eu acho que é pelo perfil. Eu acho que nas minhas pregações, eu gosto de exortar a igreja. Eu gosto de acordar a igreja. Tapinha nas costas, uma palavra mais light, assim, já tem muito. Tem muito. Acho que precisa de pregadores que chamem ao arrependimento. Eu acho que faltam pregadores que expõem a verdade para a pessoa. Não adianta. Por exemplo, essa última, eu fiz um Rios esses dias, numa parte da pregação que eu estava falando, né? Olha, talvez você vai vir aqui hoje, vai cultuar, vai buscar o Senhor como nunca, mas vai chegar em casa e vai pecar como sempre. Eu comentei isso com a Rebeca. Você, carro que eu ouvi essa. Você viu essa? Você vai tapa na cara, pecar né, como inclusive. sempre. Vai vir louvar, mas o motel já está marcado. Você vai pregar, você veio aqui, vai ouvir a palavra, vai ser lindo, mas a sua empresa está cheia de caixa 2. Então eu acho que falta essa realidade. Tá faltando despertar. João Batista era esse. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O pessoal estava batizando. Mas ele não falou isso para quem estava batizando, ele falou para os fariseus. Né? Raça de víboras. É porque tem dois tipos de pregação. Sim. Tem a pregação para o fariseu e tem a pregação para o crente. Não me irrita o ímpio. Sim. O ímpio está fazendo o seu trabalho. A Bíblia diz em Apocalipse 22, continue o injusto a cometer injustiça. O ímpio, Jesus disse que os filhos das trevas trabalham muito melhor do que os filhos da luz. Então, se você é um ímpio, você está no seu lugar. E a minha pregação para você é arrependei-vos. Agora, o que não me desce é o falso cristão. Sim. O que é ímpio também. Porque só é crente ou é ímpio. Esse precisa ouvir um arrependei-vos misturado, junto, acrescentado, um raça de víboras. Esse precisa. Esse é um religioso. E percebe, no Evangelho, Jesus com o pecador arrependido abraçava. Agora, com o fariseu, ele chamou de sepulcro caiá também. Ele chamou de filho do diabo. Jesus chamou lá na igreja de Esmirna, Apocalipse 2, os judeus que se dizem judeus, mas não são, de sinagoga de Satanás. Então, se você encontrar um pecador arrependido, a sua pregação é de Deus amou o mundo, que deu seu filho. Agora, se você encontrar alguém que usurpa da religião, da fé cristã, da igreja, esse é um raça de víboras. Se eu me considero um João Batista, no estilo de João Batista, quer dizer, queria chegar lá, e quem sabe um dia eu chegue lá. Mas João Batista foi o único. A Bíblia diz que dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Porque João Batista, por que Jesus falou isso? Sendo que João Batista era o precursor. É porque qualquer cristão que vive na nova aliança experimenta algo que João Batista não experimentou. O novo nascimento. O Espírito Santo dentro. O Espírito Santo em nós. Qualquer um no reino dos céus é maior do que João Batista, não pelo feito, pelos seus feitos, não pela pregação, mas porque ele usufrui da bênção que é o selo do Espírito Santo em nós. Por isso. Mas
Ninguém nessa terra vai chegar no ministério de João Batista. Mas na bênção que Deus enviou a essa terra, Espírito Santo, aí nós ultrapassamos João Batista. Sim. E você está citando aí a questão do ímpio, né, do falso crente, e não deveria ser normal, mas é o mais comum hoje em dia, né? Sem dúvida. É estranho falar isso, mas a gente vê cada coisa hoje em dia que não é normal, mas é comum, né? Infelizmente. Todo mundo que está nos assistindo, um dever de casa. Vocês vão começar a ir para a igreja agora com uma peneira. Com uma peneira. E essa peneira vai chamar Novo Nascimento. Eu falei esses dias também. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões. 2 bilhões são cristãos. Para dividir entre católico, espírita e protestante. Aí você vai nos protestantes, chamados evangélicos. Os evangélicos agora têm uma nova modalidade. Não praticantes. Então tem o evangélico não praticante, igual o católico não praticante. Tem o evangélico não praticante. Agora, desses evangélicos, o que é evangélico não praticante? Não vai na igreja. Agora, dos evangélicos que vão na igreja, passa pela peneira do Novo Nascimento. Minha irmã, a porta continua estreita. Por isso que são poucos que acertam por ela. A porta larga, muitos acertam por ela. Então, o falso cristão vai existir. Eu quero arrancar um falso cristão da minha igreja. Não tem como. Não tem como. É só no dia de Cristo. É só na segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo que o joio vai ser separado do trigo. O joio cresce junto com o trigo. Qual que é a diferença? O trigo se prostra. Quando? Quando dá fruto. O joio continua com a crista alta. O joio continua em pé. E onde é que está o trigo? O trigo está prostrado. Por quê? Porque ele está cheio de fruto. Quanto mais orgulhoso, quanto mais soberbo, quanto mais prepotente, quanto mais egoísta, joio. Quanto mais quebrantado, quanto mais arrependido, quanto mais humilde de espírito, quebrantado, manso, com fome e sede de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador, perseguido, sal da terra, luz do mundo, crente, cristão. Pastor, e você acha que... Olha, eu entrando numa polêmica aí. Por exemplo, não sei se seria uma questão de ter conhecido Deus de verdade ou só de ouvir falar, enfim, não sei se enquadraria nisso. Essa questão, por exemplo, de alguns cantores, né, que são renomados. Vamos citar aqui, né, alguns, Kleber Lucas, J.A., Priscila Alcântara e Kemuel, enfim, teve alguns outros Kemuel também. Parece que ele é meio cheio de polêmica, né? Parece que tá no meio aí da bagunça. Você acha que se enquadra nesse sentido aí, do nosso raciocínio? Antes de falar, olha para você ver. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme, não sou cantor, não, já deu para perceber. Não pode cantar. Firme nas promessas do Senhor. Olha as músicas. Meu Jesus maravilhoso, Deus cuida de mim. À sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Como é que você ia pensar que um camarada desse ia mudar completamente a sua visão e a sua posição? Casa de Davi, casa de... Não, começa a pegar as músicas. Gente, maravilhoso. Aquela música do Kleber Lucas às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Só música maravilhosa, linda. A outra do Leonardo Gonçalves. Também. A do Gessé Aguiar eu sei quem é, mas eu não acompanhava. Tem uma famosa? Eu acho que quem se enquadra, nem sei como é que fala agora, o worship. Tá no worship. O Gessé Aguiar era worship? Eu acho que sim. Não sei, gente. Não sei, tá? Eu também não sei. O Leonardo Gonçalves, aquela no Getsemane foi. Nossa, gente, eu amo essa música. Se entregando ao Pai. Meu Jesus. Aí tá. Aí você olha pro passado. Sim. Aí você vê esses caras hoje. Aí entra na sua pergunta. 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio. Porque, na verdade, nunca foram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, permaneciam. Aqui diz respeito aos que têm o espírito do anticristo. No contexto de João, os que negavam a divindade de Jesus. No nosso contexto, aqueles que tiram Jesus do centro. Aqueles que não vivem, de fato, um evangelho cristocêntrico. Por que esses caras saíram? A pergunta é, por que eles entraram? Sim. Será que eles já foram cristãos genuínos? Será que de fato eles se converteram? Porque se eles tiverem se convertido, eu creio no retorno deles. Eu creio que eles podem, daqui um ano, daqui um dia, daqui 10 anos. Estou errado. Sim. Estou errado. Igreja, me abraça, estou errado. Muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Nos anos 90 e 2000, tinha um grande pregador presbiteriano, que era o maior nome da pregação no Brasil. Adulterou, pecou, falhou, parece que não se arrependeu porque não voltou, coloca a culpa sempre na igreja, ele, todas as entrevistas dele, mas não voltou.
Não voltou. E hoje é um pregador da hipergraça. Será que esse cara foi um dia? Mas ele deu tanto fruto. Kleber Lucas cantou tanta música maravilhosa. Leonardo Gonçalves. Sim. Todos esses. Mas eles iluminaram e encheram tanto o coração da igreja de bênção. Mas agora estão assim. Mateus capítulo 7. Em teu nome curamos. Em teu nome expulsamos. Sim. Eles não estão mentindo. Os falsos que chegaram em Mateus capítulo 7, eles não estão mentindo não, irmão. Eles estão falando a verdade. Nós fizemos isso. Está aqui, ó. A minha defesa é essa aqui, Senhor. Eu curei. Eu expulsei. Eu fui usado. Eu preguei. Afasta de mim. Eu nunca vos conheci. Olha a sua pergunta. O que aconteceu com eles? Será que eles já foram cristãos? Jesus disse, olha, afasta de mim. Eu nunca vos conheci. Não, eu já conheci você, eu já tive um relacionamento com você, mas agora não tenho mais. Não foi isso. Eu nunca vos conheci. Então, se ele nunca conheceu, nunca teve um relacionamento. Então, esses caras nunca foram crentes. É simples. Romanos 6. Encerra aqui. Romanos 6. Nós vamos usar da graça para viver em pecado? De forma nenhuma. Como é que nós vamos viver em pecado? Paulo falando, se nós já morremos para o pecado. Tá entendendo? Sabe, Mateus 7 também. Sabe quem que volta para a lavagem? O porco. Sim. Sabe para quem que volta para a comida ruim? O cão. É por isso que nós não podemos dar as nossas pérolas aos porcos. Nem o que é sagrado aos cães. Quem que volta para a vida libertina, irmão? O porco e o cão. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Infelizmente. Agora, eu oro por eles. Quando a minha adolescência foi ouvindo Kleber Lucas, olha. Kleber Lucas foi um grande nome. Desses aí, talvez o maior. E desses aí, a queda tá grande também. Eu acho que o Gessé Aguiar também tá pesado, tá triste. A Priscila Alcântara, né? A Priscila Alcântara também, eu não sei, né? É difícil você falar. Porque hoje é um não julgueis, né? Mas, irmão, não tô julgando. A árvore é conhecida pelo fruto. A árvore é conhecida pelo fruto. João Batista julgou os fariseus? Julgou, mas a Bíblia diz que nós não podemos julgar de forma hipócrita. Se eu tiver uma trave no meu olho e falar do cisco do seu, eu estou sendo hipócrita. Jesus não disse para não julgar. Jesus disse, tira a trave do seu olho. Sim. Depois você vai ver corretamente. E no Evangelho de João, Jesus disse, não julgue pela aparência, julgue pela reta justiça. Nós podemos julgar sem hipocrisia. Sim. Eu vi até uma questão, não sei se é verdade, vi um Reels no Instagram, na verdade, falando sobre que eles estavam estudando para fazer uma Bíblia atualizada, inclusive seria reescrita pela inteligência artificial. Não sei se realmente pode ser verdade, mas assim, eu acho que é uma percepção do que eu tenho da realidade de hoje, assim, que as pessoas estão querendo atualizar a Bíblia, né? Colocar a Bíblia versão 2023, né? O que você acha sobre isso, Tem um pastor muito famoso que pregou recentemente dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada. E aí deu um bafafá tremendo. Ele tentou consertar, foi até num programa de rádio recentemente, tentando explicar o que ele falou, mas não colou, não. Não colou, não. Não tinha visto isso, hein, gente? Eita. Depois você pesquisa, eu te falo o nome dele. Falando que a Bíblia precisava ser atualizada. Sabe por que é isso? Isso se chama progressismo. Progressismo. Se a sociedade evoluiu para pior, mas para eles é para melhor. Se a sociedade evoluiu, aquilo que você não aceita, você é um retrógrado. Se você não caminha com a sociedade, você ficou para trás. E a Bíblia, minha irmã, não anda com a sociedade. A Bíblia não anda com o avanço social deste mundo. A Bíblia ficou aqui, na Bíblia, parada. E o homem andou sem Deus. Então, por isso que a Bíblia, para eles, precisa ser atualizada. Por quê? Porque o que é pecado hoje, a Bíblia condena. Mas hoje é aceito pela sociedade. O que é errado hoje, a Bíblia condena, mas é aceito pela sociedade. O padrão de família hoje é diferente para a sociedade. Mas a Bíblia continua em Gênesis 2:24. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, vai unir a sua mulher. E aí eles são uma só carne. Isso é família. Isso é algo que vem de Deus. A família, o homem e a mulher, eles vão lá e se multiplicam. Beleza. Aqui é a Bíblia. E a sociedade progressista? Não, nós evoluímos. Nós entendemos que é diferente. Nós avançamos enquanto cultura. Nós avançamos enquanto povo. A Bíblia tem que ser atualizada. Se o cara fala que gosta de Jesus, que ama Jesus, e lê a Bíblia, se você fala que ama Jesus e lê a Bíblia, você não vai conseguir viver como você vive. Você não vai conseguir avançar nesse progresso,
esse progresso, ordem e progresso, não é? Você não vai conseguir avançar nesse progresso, não tem como. Só que você quer a Bíblia e você quer o mundo. Você quer ser cristão. Só que aí o que você faz? Ao invés de mudar você quer mudar a Bíblia. Ao invés de mudar a pessoa, eu quero mudar a fonte. Não tem jeito. A Bíblia é a mesma, é o nosso manual de fé e prática, não vai mudar e é você que tem que mudar. E como é que você enxerga, assim, essa geração de hoje? Eu e a Sabrina, a gente estava até vindo no carro, e a gente estava falando até sobre essa polêmica do filme da Barbie, né? E a gente estava assim, gente, eu nunca vi um negócio desse acontecer. Galera, todo mundo de rosa, e esse bafafá, e essa falação. E você acha que essa geração tá mais sensível, tá mais carente, tá mais sem conhecimento? O que você acha que está acontecendo, assim? Eu não vi, eu vou responder puxando também o gancho da Barbie. Eu não vi o filme, eu não vi o filme, mas o pessoal tá falando aí que é uma diminuição do homem, né? Sim. Quem? O cara? Acho que é Ken, isso mesmo. Ken. O Ken fica totalmente à parte de todas as decisões. Ele é um coadjuvante quinto, sexto, sétimo do filme. E a Barbie é a mulher que toma todas as decisões, é a mulher independente, que pode tudo. É a feminista. É a feminista. Qual foi a sua pergunta? Sobre esse movimento. Os jovens hoje. Essa geração. Essa geração. Essa geração. Eu ia falar se tá mais emborrecida, se tá mais... Enfim. Isso, porque essa comoção toda no filme Barbie, sim, parece que o povo ficou idiota. Sim. Né? É isso que você tá falando. E eu concordo com você. Olha pra você ver. Primeiro, um filme que detona toda a figura masculina. Um filme que exalta a figura feminina. A Bíblia, ela coloca o homem e mulher em pé de igualdade. Com funções diferentes. Qual o problema disso? Nós estamos numa empresa. O meu patrão tem função diferente de mim. Só que eu sou igual a ele, um ser humano. A Bíblia coloca homem e mulher da mesma forma. O filme Barbie, não. Muda tudo. E por que fez sucesso? É porque é o que a galera está vivendo. É porque a turma está vivendo sem valores, sem construção, sem princípio, e aquilo que aumenta e aquilo que engaja o que eles vivem, dá ibope. Essa geração, ela tem um pastor, é o pastor Paulo Júnior. Já ouviu falar de pastor Paulo Júnior? Vocês têm que pesquisar esse cara. Vocês vão gostar dele. Se você acha que eu estou batendo nas pregações, escuta Paulo Júnior. Paulo Júnior tem um vídeo no Instagram, no YouTube, que fala assim, ó, essa geração é a pior geração de cristãos de todos os tempos. A pior geração. Aí ele fala, as palavras dele, é a geração mais fraca, mais débil e mais ignorante que já pisou neste solo. No tempo bíblico, no tempo da primeira igreja, do início do evangelho, do início da igreja, o cristão morria queimado, o cristão morria em praça pública incendiado, o cristão morria no Coliseu. Hoje o cristão não pode ouvir que a mulher tem que vestir com decência. Não dá conta de ouvir uma pregação dessa. É o que Paulo Júnior fala. Essa geração cristã já é cheia de mimimi. Agora, imagina a geração ímpia. Olha esse mundo. Tá difícil. Esse dia eu estava conversando com um cara e ele estava batendo o pé, né, comigo. Ele é ímpio. Dizendo que se um cara quiser ser um cachorro, ele é um cachorro. Se o cara... sabe esse negócio de trans? Se você quiser ser um copo d'água, você é um copo d'água. Porque agora tem até a diferença, né? Não é sobre sexualidade, é sobre o gênero. Gênero, né? Não é uma confusão danada. Ele falou comigo, aí eu falei com ele assim, cara, sabe qual que é a minha diferença pra você? A minha diferença é que, se eu for num zoológico e eu olhar um elefante, eu vou dizer que ele é um elefante. Você vai dizer que é uma girafa, você vai dizer que é um macaco, você vai dizer que é um periquito, você vai dizer que é qualquer coisa. Agora, a verdade não é mais verdade. A geração tá imbecil. Virou mentira. Hã? A verdade virou mentira. E não existe verdade absoluta mais. Gente, meu Deus do céu, eu posso me sentir o que eu quiser. Se eu falar assim, não, eu sou uma mulher, beleza, só que você é homem. Você é homem, como é que você vai deixar a verdade? Sim. Dizer a verdade hoje é alguma coisa fobia. Tem até um vídeo do Nicolas Ferreira falando sobre que antigamente estar fora do sistema era os revoltados, né? E que hoje estar fora do sistema é você só querer ter ali uma família tradicional. Você pode ser tudo. Você pode ser tudo, menos conservador. Sim. Menos cristão. A turma que te tolera, a turma do bem, ela te odeia. É a turma do ódio do bem. O ódio do bem está fazendo mal para essa geração. Porque eles podem tudo, mas você não pode discordar.
Mas peraí, quem está discordando de mim, se eu estou discordando de alguém, é porque esse alguém discorda de mim. Então, se ele pode discordar de mim, por que eu não posso discordar dele? E hoje, pastor, eu vejo que, assim, a gente fala em geração, eu acho que tá tão difícil essa geração, que você vê, assim, princípios dentro de casa, até para criar filho tá difícil. Hoje em dia os adolescentes mãe, você não sabe de nada, mãe não é assim que fala, mãe, você não tá por dentro de nada. E a minha época, que já não era uma geração tão antiga, a gente tinha um respeito pelos pais, sabe? Era uma turma, assim, que eu falo que... Só de olhar, né? Não, na minha época... Pai e a mãe olhava, a gente já ficava quieto Gente, na hora. hoje em dia essa geração é uma geração preguiçosa. Mas o pai não pode corrigir o filho mais, não. Não pode. Não pode... Bater também, assim, depende muito. Eu não sou de bater no meu filho, eu acho que eu não quero bater no meu filho. Mas você não pode corrigir seu filho. Não pode. Em alguns países, quem manda no filho é o Estado. É o governo. O pai já não tem mais ordem sobre o filho, já não tem mais direção sobre o filho. Isso é uma tristeza. É uma tristeza. Tá perdendo a rede. E a gente vê uma mudança negativa, assim, tão acelerada, né? Que a gente não fala nem de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Se a gente pegar 5 anos pra cá, já foi uma loucura. O que é a lei? A lei é uma cerca. Todo ser humano precisa de lei. Todo ser humano precisa de regra. Se você não tiver uma lei, se você não tiver uma cerca, você vai sucumbir. A lei de Deus é uma cerca. Coloca você, só com você. Você se mata, você se destrói. Eu também. O ser humano se destrói. Deus coloca uma lei. O governo coloca uma lei. Os pais colocam uma lei. Não existe sociedade sem regras básicas. Não existe sociedade sem regras. Não existe família sem regras. O seu pai, a sua mãe, quer o seu bem. Quer o seu bem. Para você não ser essa geração que é uma geração que acabou. Que tá... Não tem futuro. Essa geração não tem futuro. Acabou. Cuida agora dos netos. Cuida dos meninos pequenos, porque 12, 13, 14, 15 anos, essa geração acabou. Sim. O que você vai esperar de uma sociedade que não quer regras, uma sociedade que não respeita o óbvio, Sim. que não respeita a verdade? Essa turma que está entrando numa faculdade, por exemplo, uma faculdade pública, hoje, que esse povo... Gente, 20, 30, 40 anos, acabou. Essa geração está perdida. Claro que o Senhor Jesus pode restaurar, pode mudar, pode transformar. Estou dizendo humanamente falando. Sim. Essa geração não é a que a gente vai olhar. Vamos olhar para as nossas crianças. Foquem nas crianças. As crianças que estão sendo bombardeadas por várias doutrinações. Elas são o futuro. Sim. Os jovens da faculdade, irmão, acabou. Infelizmente acabou. Essa é a verdade. Sim. Essa é a verdade. É verdade. Pastor, e fala pra gente. Linha teológica define salvação? Não, de forma nenhuma. A Bíblia diz só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se a sua teologia tira Jesus, tira a divindade de Jesus e tira Jesus como o seu Salvador, você está perdido. Se a sua teologia coloca um outro mediador que não seja Jesus, você está perdido. Se você não reconhece Jesus como Deus, você está perdido. Esse é o anticristo, aquele que não reconhece Jesus como Deus. Lá nas palavras de João, 1 João 2. Se o caminho para a salvação não é Jesus, você está perdido. Ponto. Agora, linhas teológicas como calvinismo, arminianismo, amilenismo, pré-milenismo, cessacionismo, continuismo, isso aí historicamente, nós temos essa divisão. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você é pentecostal, se você veio da Assembleia de Deus, você vai ser um continuista. Continuista é aquele que acredita que todos os dons da Bíblia ainda estão em vigência. Que Deus ainda dá dons de cura, que Deus ainda dá dom de línguas, que Deus ainda dá dom de maravilhas. Mas o cessacionista é aquele que entende que os dons extraordinários cessaram. Línguas, curas e milagres. Se você é pentecostal, você vai no continuismo. Se você é reformado, se você é de uma igreja tradicional, por exemplo, uma presbiteriana, você vai entender que o cessacionismo é uma verdade. Se você é um pentecostal, você vai acreditar no arminianismo, que o homem coopera com a salvação. O homem responde a Deus para a salvação. Se você é um tradicional, um presbiteriano, você vai acreditar no calvinismo, que a salvação é uma ação completa de Deus, é o monergismo. Somente Deus atua no homem. O livre-arbítrio não existe. O pentecostal não, o livre-arbítrio existe. Se formos para a linha escatológica, então, se você é um pentecostal, um assembleano,
Você vai acreditar no arrebatamento antes da grande tribulação, você vai acreditar num milênio literal depois da segunda vinda de Cristo. Se você é um presbiteriano reformado, você vai dizer que não, arrebatamento é junto com a segunda vinda apenas. Você vai acreditar que o milênio literal não existe, que depois da segunda vinda de Cristo já vem um novo céu e uma nova terra. O que isso muda? Isso não muda. Porque a Bíblia, a heresia é doentia. A heresia tem que ser cortada. Só que a Bíblia, ela foi escrita num período de 1.600 anos, por mais de 40 homens. Então, você percebe a distância que nós temos do texto? O texto mais novo da Bíblia foi escrito no final do primeiro século. Então, nós temos aí mais de 1.900 anos de distância do texto. Isso gera várias interpretações. Tem texto ambíguo. Tem muito texto ambíguo no sentido de interpretação. Tem muito texto que cabe duas interpretações. Por exemplo, um exemplo claro do que eu estou falando. Romanos 8. Estou bem certo de que nada pode me separar do amor de Deus. Nada. Efésios 1 diz que nós somos selados para o dia de Cristo. Quem lê um negócio desse, acredita. É impossível perder a salvação. Eu não posso perder a salvação. Só que aí você vai para Hebreus 6. Você vai para outros textos da Bíblia que parece, 2 Pedro 2, que diz que os homens rejeitaram ao Deus que os resgatou. Agora eles estão perdidos. Himeneu e Alexandre naufragaram na fé. Esses homens blasfemaram. Uai, tu era salvo e perdeu a salvação. Você percebe comigo? Existem duas doutrinas. Isso aqui chama-se perseverança dos santos. Existem dois tipos de entender isso. O homem pode perder a salvação? Alguns vão dizer que sim. Outros dizem que o homem não pode perder a salvação. Diferenças teológicas. As duas têm base bíblica. As duas, dependendo da sua interpretação, você vai chegar numa conclusão. Mas o que não pode faltar na sua vida é a fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Todo aquele que crê será salvo. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Então, você pode estar doutrinariamente errado. Se você é um calvinista, arminiano, você pode estar doutrinariamente errado, mas um salvo. Lá na glória, nós teremos certeza de tudo. Deuteronômio 29, a Bíblia diz que tem coisa que pertence ao homem. Tem coisa que pertence a Deus. Nós não vamos saber tudo. Se a gente soubesse tudo, se fosse tudo assim muito clarinho pra gente, nós seríamos Deus. Nós seríamos Deus. Só Ele que sabe tudo. Só Ele que sabe tudo. Eu tenho minhas convicções teológicas firmes. Creio. Eu acho que é um pouquinho assim, difícil mudar minha cabeça do que eu creio e tal, assim, Sim. por ter convicção. Mas eu não sou dono da verdade. Uhum. Eu creio assim, em vários pontos. Mas se eu estiver errado, sou um crente. É melhor eu estar errado no céu, né? Nossa, eu pensei assim, mas estou errado, mas estou aqui no céu. Meu irmão que eu falei que estava errado, estava certo. Mas nós estamos no mesmo céu, então está tudo certo. Sim. Não interfere na salvação em hipótese alguma. A não ser que seja seitas exclusivistas, que tiram Cristo do centro, que tira Cristo da salvação, que a salvação, olha uma doutrina importantíssima. Salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Se você estiver tentando a salvação pelas obras, se você estiver numa religião que a salvação é pelas obras, Paulo diz que você caiu da graça. Ou seja, você está lutando contra a graça. Isso ele fala em Gálatas. Se você está querendo viver uma vida por obras, você não vai alcançar a salvação, não. Aí você vai se perder, você vai para o inferno. Porque a salvação é pela graça. Então tem doutrinas fundamentais. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A encarnação de Deus, Jesus Cristo nessa terra, a salvação somente por Cristo, tudo isso é doutrina primária. Se você não crê nisso, você não é um salvo. Você não entendeu Jesus. Agora, tem doutrinas secundárias. E essas secundárias nós temos a liberdade aí, né? Sim. De pensar. Inclusive, toda quarta-feira, meio-dia, na Rádio Super, 100.5 FM, nós temos um programa de debate. Lá eu levo um presbiteriano, levo um assembleiano, e a gente vai conversando sobre as doutrinas, Sim. cada um com um pensamento mais diferente que o outro. Sim, e a gente vai debatendo em amor, debatendo como irmãos, com pensamentos diferentes, mas crentes. Sim. Porque tem até algumas discussões sobre alguns assuntos, né? Assim, é pecado ou não é? Por exemplo, bebida alcoólica, música secular. Qual seria a sua visão sobre isso? A bebida alcoólica, olha pra você ver como é que eu vou falar. Infelizmente, eu não tenho texto bíblico para dizer que ingerir bebida alcoólica é pecado. Eu queria que tivesse esse texto na Bíblia. Porque eu não indico bebida alcoólica para ninguém. Eu não indico cerveja, vinho, álcool, nada, para ninguém. Eu não indico. Eu não bebo. Nunca bebi. Nem quando eu estava desviado. Nunca bebi. Só que não existe esse texto. Eu não posso dizer que beber é pecado. Infelizmente. Agora, embriagar é pecado. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho. Provérbios é cheio de ordens para não se embriagar. Por que embriagar é pecado? Porque você perde o seu domínio próprio.
Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. Práticas erradas, práticas que você vai se arrepender depois. Mas enchei-vos do Espírito. Não seja dominado pelo vinho. Não seja dominado pela bebida, mas seja dominado pelo Espírito Santo. Então, a bebida alcoólica, ingerir bebida alcoólica, beber, tomar um líquido, não é pecado. Porém, o embriagar é pecado sim. Agora, por que eu não indico bebida, já que não é pecado? Porque é uma porta de entrada. Sim. E nós temos que fugir do que é mal. Nós temos que fugir do que pode gerar algo mal, algo ruim pra gente. Por isso que eu não indico. Ainda mais no Brasil. A bebida alcoólica aqui no Brasil está associado muito à boate, à balada, à bebida, à briga familiar, à droga, a isso e aquilo. Para que você vai tentar o Senhor teu Deus? Para que você vai começar uma coisa que você não sabe nem se você vai conseguir sair? Já viu quão mal, quão danoso é o alcoolismo numa família? Sim. Por que você vai testar? Por que você vai abrir aquela porta? Pode ser um perigo. Então eu não indico por isso. Agora, embriaguez, pecado. Qual que é a outra coisa que você falou? Música secular? Música secular. Eu não escuto, mas não que eu nunca cantei uma música secular. Não que eu não lembre de uma música secular. A música que, com baixaria, com prostituição, com roubo, com incentivo à maldade, isso é um claro pecado. Só que eu acho que a gente pode encher a nossa mente com aquilo que glorifica a Deus, que louva a Deus. Louvor significa elogio. Então, nós podemos ficar o dia inteiro ouvindo uma música que fala de amor, que fala do vocês são casados? Eu sim. Você é casado. Que fala do seu marido, você vai lembrar do seu marido. Ah, que meu marido é lindo, eu amo meu marido e tudo mais. Glória a Deus. Só que seu marido não é o alvo da sua adoração. O alvo da sua adoração é Deus. Então, você pode cantar uma música romântica com seu marido? Você deve fazer isso. Você pode ouvir uma música que lembra seu marido? Você deve fazer isso. Só que aproveita o seu tempo para louvar a Deus, para louvar ao Senhor. Então, eu Mateus, não faço uso. Dependendo da música, não é pecado. É porque não interessa o que o Mateus vive, o que o Mateus fala, é a Bíblia. Uhum. Eu tô falando o que eu faço. Prefiro louvar. Eu tô com uma música na cabeça, já tem uma semana, que não sai da minha cabeça. Te adorar é o que sustenta-me. De pé de alguém, tá no sucesso aí, né? É muito melhor você passar o tempo, todo ser que respira, louve ao Senhor. Paulo diz, olha, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sim. Efésios e em Colossenses também. Cante hinos espirituais. A ordem é, louve ao Senhor. A ordem é tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Olha a ordem do Senhor Deus. Louvar. Os salmistas, nas viagens para Jerusalém, faziam os salmos de romagem. Do Salmo 120 até o Salmo 134, são salmos de romagem. O que é isso? Salmos de viagem. Os judeus iam para as festas de Jerusalém, saíam das suas cidades e iam para Jerusalém. Nesse trajeto, nesse caminho, o que eles faziam? Eles louvavam ao Senhor. Eles louvavam. Exemplo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aquela que é famosa também, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam, firme para sempre. Então eles estavam sempre louvando a Deus. Você acha que a gente entrou muito numa onda assim do não tem nada a ver? Claro. Por exemplo, festa junina. Que tem festa junina na escola do filho. Mas não tem nada a ver. Você acha que está forte assim? Olha, minha irmã, meus amigos ficam brincando comigo que eu discordo dessas coisas tudo aí. Festa junina é festa para São João, São Pedro, Santo Antônio. Você é protestante, gente boa. Você não é católico. Por que vocês fazem um negócio desse? Eu não consigo entender. Não, mas é o arraial do crentão. Não, irmão, você está com saudade do mundo, você está com saudade da igreja católica, você está querendo viver como eles. Eu sou radical contra isso. Eu acho que o cristão não faz isso. O apóstolo Paulo disse que nós não devemos comer coisas sacrificadas a ídolos lá no templo pagão. Então tem cristão que vai em festa junina mesmo. Isso é um pecado. Isso é um erro. Porque nós estamos associando com aqueles ídolos. E sabe qual que é o problema disso? Paulo disse assim, olha, o ídolo não é nada em si mesmo. 1 Coríntios do 8 ao 10. Quem está em casa lê depois. 1 Coríntios capítulo 8, do capítulo 8 até o capítulo 10. Por que eu não posso me assentar à mesa de pagãos? Por que eu não posso comer coisas sacrificadas a ídolos? Por que eu não posso fazer isso? Por causa do ídolo? Não, o ídolo não existe. O ídolo nada é. Mas o ídolo é esconderijo de demônios. É o que o apóstolo Paulo fala. O ídolo nada é em si mesmo. Mas o ídolo é esconderijo de demônios. Ou seja, Satanás e seus demônios
usa dessas situações. Eles usam dessas situações para influenciar a vida das pessoas. Então é por isso que eu não faço. É por isso que eu não vou. É por isso que eu não indico. É por isso que eu não imito. É por isso que lá na igreja que eu pastoreio, não tem essas festinhas estranhas. Não tem isso. Vai fazer uma festa cristã, gente. Você quer comer canjica? Come canjica. Você quer comer algo... Pipoca. Qual que é a outra lá? Qualquer coisa. Pipoca. Paçoca. O que você quiser. Come o que você quiser. Só que aí põe vem todo mundo de xadrez, põe as bandeirinhas. Você não sabe se você está numa igreja protestante ou numa igreja católica. Você não sabe. No mês de junho e julho também, nessa época do ano, você não sabe qual que é a igreja evangélica e qual que é a igreja católica no Brasil. Você não sabe, porque está tudo misturado. Eu acho isso uma tristeza. Agora, uma coisa que eu fiquei surpresa, até vi no seu Instagram, que tinha lá, não sei se foi uma caixinha de perguntas que você tinha respondido ou se foi algum tema, assim. Você colocou lá assim, existe diferença entre pecadinho e pecadão? Porque a gente tem um hábito de já sempre citar isso assim, né? Gente, não tem diferença entre pecadinho e pecadão, tudo é pecado é igual. Aí eu vi lá que você falou assim, dentro de um contexto, sim. Explique pra gente melhor sobre isso, pastor. A Bíblia mostra para nós diferença de pecado. Eu estou com vários textos aqui, mas só para ganhar tempo eu vou citar 3. João 19:11. Olha para você ver se existe pecadinho ou pecadão. Olha se não existe. Primeiro, antes de citar esses versículos, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Sim. Nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Então, se você, um exemplo, tá? Se você matou 10 pessoas e eu menti para minha mãe, nós somos pecadores. O seu pecado vai ter uma consequência maior, é claro. O meu vai ter uma menor. Só que nós somos pecadores e culpados diante da lei de Deus. Se você morrer sem Cristo ou morrer sem Cristo, mão dada para o inferno. Só que, se alcançamos a graça de Deus, nós somos perdoados. Só que o seu pecado foi maior que o meu. E existe essa diferença. Existe uma lei suprema, uma lei maior do que a outra lei. Se você ferir a lei que é mais importante que a outra, você transgrediu o maior pecado. Qual que é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento, se você quebrar, você está pecando. Mas se você mentir, você também está pecando. Mas qual é o maior mandamento? É o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Colocando essa base, Jesus disse isso. Em João 19:11, quando Jesus estava diante de Pilatos, antes de ser crucificado, Jesus falou, olha, você tem pecado. Mas quem me entregou a você, maior pecado tem. Olha o texto. Maior pecado tem. João 19:11. Agora, a maior prova, eu poderia citar Êxodo 32, eu poderia citar Levítico 20, Ezequiel 8, Ezequiel 8, 6, 13, 15 e 17, depois o povo pode pausar, né? Sim. Eu posso citar também Marcos 3, 28, 29, todos esses textos. Mas dois mais interessantes, Mateus 12, 31 e 1 João 5, 16 e 17. O pecado sem perdão. Se não existe pecadinho nem pecadão, por que existe um pecado sem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12 é a blasfêmia contra o Espírito Santo. 1 João 5 é o pecado sem perdão. Na minha visão bíblica, é a mesma coisa que eles estão falando. A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Rejeitar a ação do Espírito que convence o homem que Jesus é o Messias. Blasfemar contra o Espírito Santo não é maldizer o Espírito Santo. Não é falar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é o que os fariseus faziam em Mateus 12. Rejeitar a ação do Espírito que aponta Jesus como Messias. Por que não tem perdão? Por que essa pessoa não perdoa? Porque essa pessoa não passa por Cristo. O perdão, o pecado de não reconhecer Jesus como Messias, não tem perdão. Porque só há perdão em Cristo. Isso é blasfemar contra a ação do Espírito Santo. É um pecado maior do que uma briga aqui. Porque não tem perdão. Então existe pecadinho e pecadão? Sim, nesse sentido. Não que um vai fazer mais separação de Deus e o homem. Não é nesse sentido. É no sentido de importância. Importância de quê? Da lei dada. Da lei dada. Existem leis superiores a outras leis. Tinha lei no mandamento antigo, no Antigo Testamento, que você só pagava ali uma oferta, se você fizesse. Sim. Tinha mandamento que se você descumprisse, você era apedrejado. Pecados com consequências maiores. Pecados maiores. Entendeu? Moisés fala que em uma certa hora, eu acho que é Êxodo 32, que a nação de Israel cometeu grande abominação contra Deus. Grande abominação. Tem a abominação, Ezequiel 8 mostra isso claro, até o templo foi destruído por causa das abominações, mas também tem as grandes abominações, que levou o povo, por exemplo, para o cativeiro babilônico, a idolatria, etc, etc. Então existe sim, pecadinho e pecadão.
Uau, galera, tá vendo? Eu falei, gente, vai todo mundo pro carisma, tá, gente? Não tem conversa, e é isso aí, vai todo mundo estudar a Bíblia agora. E olha só, pastor, eu até acabei de selecionar aqui só mais 6 perguntas pra gente fazer, porque ele vai falando, a gente começa a querer escrever Anotar. aqui, e fala assim, gente, vou perguntar até amanhã. Então vamos selecionar só mais 6, porque Beleza, o homem também tem um filho, né, gente, pra encontrar em casa. Você sabe então que minha esposa Mariana, é enfermeira obstetra. Ah, é? Ela é enfermeira Que obstetra. Você legal. tem filho? Sim, 3. Você tem filho? Tem. Quantos filhos você tem? Você já precisou de uma enfermeira obstetra na sua vida. É. Você também, 3 Sim, vezes. 3 vezes. Ela saiu de casa agora pra fazer um parto. Agora não, quando eu tava vindo pra cá. Sério? Só que foi tão rápido que nasceu um milagre. Minha esposa fica noites no trabalho de parto, aquele negócio todo, aquela bagunça. Só que já nasceu, agora ela tá indo na casa do meu sogro, buscar o meu Mentira. filho pra ir pra casa, aí eu vou lá encontrar com ele. Meu Deus, gente, olha assim, Correria, a vida não é um correria. morango, gente. Não é, gente, Não não, é. não. É sobre isso. Olha, então vamos lá, vamos resumir aqui. Comente um pouquinho pra gente, pastor, sobre as pessoas que correm atrás de profecias, assim, revelações. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela é assim, ela fala assim, Rebeca, eu tô indo em tal igreja agora porque lá é ótimo. Cheguei lá, a pastora já falou Já minha conta vida tudo. e já foi falando que vai acontecer isso. Eu falei, lá eu gostei, lá a igreja é boa. Primeiro, você lembra que eu falei com você de cessacionista e continuista? Sim. Eu sou um continuista. Eu creio que todos os nomes estão vigentes. Nós iremos aí encontrar algum debate aqui comigo, por exemplo, em dom de línguas. Eu acho que eu vou pensar um pouco diferente da maioria sobre o dom de línguas. E o dom de profecia também. Mas eu creio que existe. Sim. Eu creio que existe. Porém, no Antigo Testamento, o profeta fazia o quê? Doutrinava a igreja. Tem gente que acha que o profeta no Antigo Testamento é ficar revelando o futuro. Por que o profeta falava do futuro? Porque os profetas, em sua maioria, anunciavam a escatologia, a doutrina do fim dos tempos. O profeta não ficava assim, na sua vida amanhã, você vai ganhar 2 carros zeros. O que isso vai mudar em doutrina? Não é isso. Só que eles falavam do dia do Senhor. Eles falavam da vinda de Cristo. Eles falavam da ira de Deus, do porvir, do novo céu, da nova terra. Eles falavam do futuro porque eles estavam doutrinando o povo de Deus. O profeta doutrinava. E dentro da doutrina tinha a escatologia, que é a doutrina que eu mais gosto da teologia. Sou professor de escatologia no Carisma. Graças a Deus por isso. Inclusive estava estudando, dando aula de escatologia em Juiz de Fora essa semana. Que legal. Então o profeta, ele está doutrinando a igreja. E para doutrinar a igreja, precisava falar do Messias. Mas os profetas viveram 800 anos, 700 anos, 600 anos antes de Cristo. Então é por isso que eles falavam do futuro. Não tem nada a ver com falar do futuro da sua vida. Não existe isso. No Antigo Testamento não era só isso. A base não era essa. Existia coisas parecidas, mas a base não era essa. A base é doutrinar. No Novo Testamento, nós temos profetas, como Ágabo, que disse sobre o futuro de Paulo. Parece contraditório, mas não é contraditório. Porque a profecia, em 1 Coríntios 14, ela exorta, consola e edifica. A profecia exorta, consola e edifica. Agora, nós temos dons na Bíblia como discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que aí sim parece com aquilo que Ágabo fez. Ágabo teve uma visão do futuro de Paulo. Talvez isso é conhecido como palavra de conhecimento, que as Bíblias antigas trazem como revelação. Tem o dom da revelação. Só que revelação é o seu CPF. Não, era o dom daquilo que faria uma diferença para o povo de Deus. Foi isso que Ágabo fez. As filhas de Filipe em Atos profetizavam. 1 Coríntios 14, que vai mostrar a profecia acima do dom de línguas, mostra para nós que todos podem profetizar, os profetas, só que eles terão que ser julgados. Se aquilo que eles falaram veio de Deus ou não. Mas como é que eu vou saber? Tem que ter um crivo. E o crivo é a palavra. O crivo é a Bíblia. Aquilo que está falando que não tem base bíblica, rejeita. 1 Coríntios 14 também diz que na profecia a gente aprende. Você entendeu? O que eu vou aprender sabendo seu CPF? Eu vou aprender seu CPF. A profecia neotestamentária. Exorta, consola e edifica. Onde é que está isso? Leia 1 Coríntios 14 inteiro. Exorta, consola e edifica. O que a profecia faz? Te ensina. Você aprende com a profecia. E o que a profecia faz? O que você pode fazer com a profecia? Julgar a profecia. Saber se está certo ou se está errado. Pela palavra. Então, o profeta de hoje, eu entendo que é aquele que exorta, consola e edifica pela palavra. Esse mesmo profeta pode sim ter palavra de conhecimento, de sabedoria, que é falar algo específico da sua vida. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode usar pessoas para falar da sua vida específica. Mas com muita cautela também, com muito cuidado. Sim. Não com essas igrejas. Profecia não tem hora marcada, milagre não tem hora marcada, transformação de Deus não tem hora marcada. É tudo conforme lhe apraz. É tudo conforme o jeito dele, o tempo dele, a hora dele. Culto da libertação.
Como é que você pode marcar uma agenda no céu? É o céu que marca a agenda na terra. Sim. Tá entendendo? Profecia, isso aí eu descarto totalmente. O que é preciso para uma oração ser ouvida, pastor? Deixar o homem beber uma água, né, gente? Eu tô assim, tá, eu vou ficar aqui perguntando, tá? Não. Eu quero. Quero saber mais. Olha, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Você precisa de um coração quebrantado e contrito. Você não precisa das melhores palavras. Jesus te ensinou a orar, não ensinou? Pai Nosso. Sim. Mas a mesma Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo intercede por nós. Isso é Romanos. E em Hebreus 7:25, a Bíblia diz que Jesus intercede por nós. Ele é o nosso representante diante de Deus. E o Espírito Santo intercede por nós, consertando, literalmente isso, consertando as nossas orações. Porque nós não sabemos orar como convém. Mesmo orando o Pai Nosso, que é um modelo, não é uma reza, nós ainda pedimos para o nosso próprio desejo, Tiago 4 diz isso, pedimos Sim. pelas nossas próprias vontades, carnalidades, soberbas, prepotências. Tentar fazer a oração perfeita é desnecessário. Porque Jesus intercede por você e o Espírito Santo intercede por você. Tentar fazer uma oração que impressiona a Deus, você vai perder tempo também. Porque ele já te ensinou como orar. Ele já te falou o que ele quer na oração. Sim. Então, o que não pode faltar? Um coração quebrantado e contrito. Sim. Só cantor não. Mas um quebrantado coração. Não é cantor, mas gosta de cantar, hein? Não, gostar de cantar eu gosto. Outro dia o pessoal falou pra mim assim, por que você não faz uma aula de canto? Não, porque eu não preciso. Quero Não, mas tô cantar brincando. assim, pronto, acabou, Quero cantar gente. desse jeito que vocês estão vendo. Desse jeito. Se Quero cantar quiserem que mal. me escutem. Eles são cantores malfóbicos? É isso. É sobre isso. Pastor, fala pra mim, se nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus, por que coisas ruins acontecem? Olha só, a Bíblia não diz isso. É. A Bíblia diz que um pássaro não cai sem que seja da vontade de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 10, e essa fala, muitas pessoas usam ela mesma. Mas olha aqui, olha. Não se vendem, Mateus 10, 29, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Esse é o texto. Um pássaro não cai sem o consentimento do Pai, de Deus. Não, eu falei pássaro? Pássaro não cai sem o consentimento de Deus. Por que coisas ruins acontecem? Você tem que perguntar isso para quem? Abacuque. Abacuque começou com essa dúvida. Abacuque virou para Deus, 600 anos antes de Cristo, a Babilônia ia destruir Jerusalém. Tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, porque aceitas e toleras que o justo seja devorado pelo ímpio? Deus não responde a Abacuque. Ele fala isso no capítulo 1, versículo 13. No capítulo 2, ele vai para a torre de vigia. Ele vai esperar a resposta de Deus. No capítulo 2, versículo 4, Deus responde: Eis aí o soberbo, sua alma não é reta nele, porém o justo viverá pela fé. Você não tem que saber as respostas, você tem que viver pela fé. Você não tem que saber por que as coisas acontecem. Viver pela fé é se apegar diante de Deus, mesmo que a situação não mude. Mesmo que a situação seja difícil, mesmo que o mal chegue, mesmo que o problema bata na sua porta. Porque Abacuque disse, esse Abacuque que ouviu de Deus, viva pela fé. Esse Abacuque questionou a Deus por que o problema vem, por que o mal acontece. Esse Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que não haja alimento nos campos, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas, e mesmo que no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Por que o mal vem? Porque o homem é mau. Porque Satanás foi mal. Porque Deus permitiu. Eu não posso negar. Deus não é o agente moral do mal. O mal é a ausência do bem. O mal brota onde o bem é apagado. Essa é a origem do mal. Satanás pecou no céu. No céu. Lucas 10, 18 diz que Jesus viu Satanás caindo do céu. Paulo disse que o pecado de Satanás foi a soberba. 1 Timóteo 3, 6. Então percebe, a ausência do bem. Agora, tudo que acontece de mal é consequência do homem mau. Por que eu bati o carro? Mas por que você não bateria? Por que minha mãe morreu? Mas por que não morreria? Por que a tragédia chegou no Brasil? Mas por que não chegaria? A pergunta é o contrário. Por que não pode acontecer coisas ruins? Sendo que o homem é mau, sendo que esse mundo está caído, sendo que esse mundo está contra Deus. É consequência. É consequência. Sim. E eu acho que isso é um questionamento que chega muito para as pessoas que creem em Deus, que têm fé, né? A maioria das pessoas
que estão passando por alguns problemas, algumas dificuldades, normalmente chega um ímpio sempre para questionar a fé nesses momentos de dificuldade, né? E eu gostaria até que você comentasse um pouco sobre o que aconteceu na vida de Jó, por exemplo, que no pior momento da vida dele, os seus 3 amigos vieram, acho que pode dizer, questionar a sua fé, né? Questionar. Ele faz Bildade e Zofar. Chegou um quarto amigo também, Eliú. Esse Eliú era crente. Esse Eliú disse, confie na soberania de Deus. Olha, Jó, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. 10 filhos. Perdeu tudo. De uma hora para outra. Você tá me ouvindo aí? Perdeu o namorado? Gente, só um atento. Como é que faz para decorar tudo isso? Meu Deus. Não, tem anotado aí. Deixa eu ver. Não é possível. Tá na mão. Tá na mão. Você perdeu um namorado e tá colocando sua fé em xeque. Tem que ler Jó. Perdeu um iPhone. Ah, eu não tenho telefone. Meu Deus do céu. Olha essa geração. Volta lá naquele assunto. Jó. O que aconteceu com ele? Perdeu tudo. Acabou com tudo. Jó era tão temente a Deus que Satanás ouviu de Deus. Observastes o meu servo Jó? Não há ninguém na terra igual a ele. Temente a Deus, homem obediente, se desvia do mal. Homem íntegro, reto nos seus caminhos. O cara era bacana. Sim. Não foi culpado. Não veio por um ato de Jó. Foi um plano soberano de Deus, permitido por Deus, porque Satanás tocou em Jó porque Deus permitiu. Se não tivesse acontecido isso com Jó, a gente não estava aqui falando sobre Jó. Sim. Se não tivesse acontecido isso com Jó, as pessoas que estão nos assistindo não seriam edificadas pela história de Jó. Deus tem um plano para todas as coisas. Por que aconteceu isso com Jó? Para servir de um aprendizado. Para servir de um aprendizado. Para mostrar para nós que Satanás, acho que foi Lutero que disse isso, é um cachorro na coleira de Deus. Só vai até onde Deus permite. Só vai até onde Deus permite. Só que, o que aconteceu com Jó, né? Ficou doente, a mulher dele disse, amaldiçoa o seu Deus e morra. A expressão ali, alguns dizem que a mulher disse, abençoa o seu Deus e morra. Os judeus, com medo de profanar Deus, o seu nome, mudaram para abençoa o seu Deus e morra. Mas a expressão também pode ser entendida como amaldiçoa. Na nossa Bíblia em português está amaldiçoa o seu Deus e morra. Tamanha tragédia de Jó. Só que o final do livro de Jó que importa. Ele passou pelo vale da sombra da morte. Ele faz Bildade e Zofar. Os amigos dele. Tem pecado oculto aí. Você está assim porque você merece. Isso aí é castigo de Deus. Isso aí é castigo e a gente vê isso hoje em dia ainda, né? Algumas pessoas passando por... Eu vi uma mãe contando um relato, ela teve um filho especial, e aí que ela foi na igreja, a pessoa falou, não, você deve ter cometido algum pecado muito grave, tipo assim. Sabe onde que corrige isso? Na Bíblia. João 9, o cego de nascença. Quem pecou para que ele chegasse assim, para que ele nascesse assim? Ninguém pecou. Jesus respondeu. Isso aconteceu para que se fosse mostrado na vida dele a glória de Deus. Simples assim. Uau. Ele faz Bildade e Zofar, está ali criticando Jó. Eliú, confia na soberania. Aí Jó entrou na onda dos amigos. Jó não blasfemou, mas reclamou que foi uma beleza. Jó reclamou no texto. Vou defender um pouquinho Jó, né, tadinho? Como, né? Como você não vai blasfemar? Perdão, como você não vai reclamar? Blasfemar não, mas como você não vai reclamar? Jó foi questionar a Deus com mais de 30 perguntas. Deus respondeu a Jó com mais de 70 perguntas. Ah, Jó, você está achando ruim? Então onde é que você estava? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu plantei? Onde você estava quando eu construí? Aí Jó cai em si. E a melhor coisa que poderia ter acontecido com Jó aconteceu. Antes eu te ouvia, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam. Agora eu aprendi. Rapidamente. Salmo 119, 67 e 71. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pelas aflições para que aprendesse os teus decretos. Onde você estaria agora se você não tivesse passado por aflições? Se você não tivesse passado por tristeza? Para terminar, Romanos 5. A tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. Aproveita esse momento de deserto. Aproveita esse momento de dificuldade. Porque é ali que você está aprendendo. Deus está usando isso para te ensinar. E Jó foi restituído. Sim. O dobro de tudo que ele tinha. Porque é muito fácil, né, pastor? Às vezes a gente está na igreja e ali o levita até fala, levanta a sua mão e ore assim. Fala, Deus, eu te amo acima de tudo. Eu te entrego tudo. Aí na hora que Deus pede, na hora... A gente canta assim, olha, eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte o altar. O sacrifício eu abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, das riquezas, dos prazeres. Estou apaixonado. Sim. Você não abre mão de um domingo para ir no culto. Uau.
E eu vou te falar que é algo que, assim, que às vezes eu me pego pensando nisso. Às vezes eu tô no culto orando, tô lá, e depois eu falo assim, gente, tem hora que a gente repete sem prestar atenção no que a gente, na oração que a gente tá fazendo aqui. Porque aí na hora que Deus vai lá e responde, e fala, e pede, e prova, aí a gente, não, peraí, mas aqui não. Mas não essa área não. Aqui eu não mas isso aqui assim não, dessa maneira não. É muito complicado. Eu não posso mexer isso, não, né? é isso mesmo. É impressionante. Olha, galera, então é o seguinte, mais 2 perguntinhas então pra gente finalizar, hein? O papo tá bom, mas a gente precisa ir pra casa também, né? E você até começou a falar um pouco sobre isso antes, mas eu acho que dá pra você falar um pouco mais sobre. Eu costumo falar que os lugares que a gente frequenta revela muito o que a gente busca, né? E o que você acha dessas pessoas hoje, que acho que foi muito devido à pandemia também, não sei, as pessoas hoje que não querem congregar, né? Ah, não, assisto o culto online, vejo as mensagens na internet, no YouTube, etc., mas não quer ali congregar. Qual que é a sua opinião sobre isso? Tô com o Rios pronto. Tô adiantando o Rios, hein? Furo de reportagem. Eu tô com o Rios pronto sobre esse assunto. Tem um amigo meu que chama Pastor Jean, Deus abençoe Pastor Jean, homem de Deus. Lá na Lagoinha ele tem um ministério chamado Campus Online, que é uma igreja online. Só que o início do ministério é assim, ó, nós assistimos vocês, nós acompanhamos vocês, até vocês terem condições de ir para a igreja. Uhum. Então, qual é a situação? Para responder isso, tem que saber qual é a situação. Por exemplo, você está debilitado? Você está acamado? Na sua cidade não tem uma igreja? Você não tem condições de frequentar nada? Fica no online. Sim. Mas igreja não é online. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles permaneciam unânimes no templo, todos os dias, partindo do pão de casa em casa. Sim. Então, igreja é um lugar para você... igreja é um corpo, é o corpo de Cristo, né? Mas onde essa igreja se reúne? Ali é onde você tem que estar. Não existe cristão online, a não ser que seja uma situação específica e temporária. Mas eu preciso saber se esse camarada que não quer ir na igreja está com algum problema. Por que ele não quer congregar? Hoje eu conversei com um jovem que falou assim, não, eu estou indo em tal igreja, porque naquela igreja eu não preciso conversar com ninguém, não preciso fazer nada. Eu falei, mas então você não está sendo igreja. Falei, você só tá frequentando o lugar. Ele falou, tô só frequentando. Aí eu falei pra ele assim, tá bom pra você? Ele falou, tá. Eu falei, beleza. Se tá bom pra você, eu acho que você vai continuar lá. Mas você não tá sendo igreja. Igreja é lugar que você toca nas pessoas. Igreja é lugar que você abraça pessoas. Igreja é lugar que você chora com quem chora, sorri com quem sorri. Igreja é lugar que você toma ceia. Igreja é lugar que você batiza. Igreja é lugar que o fulano tá com problema, você vai lá ajudar. Você tá com problema, a pessoa vai te ajudar. Como é que você vai fazer isso online? Eu sei que o movimento jovem cristão mesmo, que quer Jesus mesmo, encontrou na internet palavras sólidas, pregação muito bíblica, muito conteúdo. Aí ele volta para a igrejinha dele, que tem um pastor que não tem tanto conhecimento. Esse cara, ele fica incomodado. Aí ele fica assim, na minha igreja não tem. Então faz a diferença na sua igreja. Então vai ser a pessoa que vai levar ensino bíblico para a igreja. Seja você a pessoa que vai mudar a realidade da sua igreja. Mas não sai de lá. Não abandona lá, porque grandes nomes de Deus, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, esses caras da internet, que são referências para mim, absurdamente, não são nossos pastores. Eles são homens de Deus que Deus levantou para impactar essa geração. Mas seu pastor é aquele que está lá na igrejinha, é aquele que atende seu telefone, é aquele que você pode ligar na hora que sua mãe está doente, que coloca mantimento na sua casa às vezes, quando você está em necessidade. Esses são os seus pastores. Você pode valorizar os caras da internet. Maravilhosos, estudiosos, conhece tudo. Vai estudar com eles. Mas honra seu pastor local. Porque é ele que tira os carrapatos quando você está doente, quando você está machucado. Sim. É isso, meu irmão? Uau, é sobre isso. Última pergunta, então. Como será a segunda vinda de Cristo? Eu vou ser sucinto. Eu vou ser sucinto. Imaginei que era uma pergunta um pouco complexa. Porque, na verdade, depende da sua linha escatológica. Na escatologia, você pode ser 4 coisas. Ou pré-milenista histórico, ou pré-milenista dispensacionalista, ou pós-milenista, ou amilenista. Rapidamente, resumidamente, é o seguinte. Alguns entendem que na segunda vinda de Cristo acontecem várias coisas. O arrebatamento, a ressurreição só de justos e de ímpios, o juízo final, a instauração da eternidade. Se você pensar assim, você é um amilenista.
Se você é um pré-milenista, você entende que Cristo vem, depois da segunda vinda de Cristo, ele instaura um milênio, um período de 1000 anos, com ele reinando de Jerusalém, para que algumas profecias do Antigo Testamento se cumpram. Só justos ressuscitam na segunda vinda, os ímpios ressuscitam no final deste milênio, para serem julgados à parte, para entrarem na eternidade. Eu vou te falar então, para não confundir, como eu creio. Eu creio que a segunda vinda de Cristo é depois da pregação do evangelho a todas as nações, depois da grande apostasia neste mundo, isso está em Mateus 24 e em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e a aparição do anticristo. Eu não creio em um arrebatamento antes da grande tribulação. Eu creio que o arrebatamento é junto com a segunda vinda de Cristo. Então, isso é chamado de pós-tribulacionista. Eu creio que na segunda vinda de Cristo, só na segunda vinda de Cristo, o povo de Deus, a igreja do Senhor, é liberta de seus algozes, é liberta de seus perseguidores. Então, na segunda vinda de Cristo, eu creio que todo olho o verá, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, todo joelho vai ter que se dobrar, nós veremos os céus abertos, Cristo vindo em glória para restaurar todas estas coisas. 2 Pedro 3 diz isso, que ele vem e restaura com fogo todas as coisas, para instaurar o estado eterno, novo céu e nova terra direto, para o crente, para o ímpio lago de fogo e enxofre. Ele vem para julgar os ímpios, para dar galardão aos justos e ressuscitar, na minha visão bíblica, todos os homens. Daniel 12, 1 e 2, João 5, 28 e 29, João 6, 40, João 6, 44, João 11, 23 e 24. Todos esses textos mostram ressurreição, tanto de justos quanto de ímpios. Respondendo firmemente, Cristo vem em glória, ressuscita o povo, principalmente o povo dele no texto de 1 Tessalonicenses 4. Esse povo que é ressuscitado é transformado, tem um corpo transformado, glorificado. Os ressuscitados sobem para encontrar com Cristo, também recebem um corpo glorificado, que não morre mais, que não sente mais fome, que não sente mais sede. Essa terra passa pelo fogo regenerador de Deus, a restauração de todas as coisas. Os ímpios são julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Nós, cristãos, com corpos glorificados, entraremos para a eternidade. Apocalipse 21 e 22. O novo céu e a nova terra. Como ele vem? Em glória. Cabelo branco como a neve. Seus olhos saem chama de fogo. Da sua boca uma espada afiada. O seu pé é como bronze de latão reluzente. Nas suas coxas escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O seu nome é Verbo de Deus. Ele vem para reinar em glória eternamente. Assim será a segunda vinda de Cristo. Nós aguardamos. Por isso que a gente fala, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Uau, galera, é incrível, né? Vai todo mundo pro carisma, já falei, né? Ó, vai ter aluno pra caramba. Vai. Olha só, galera. Normalmente, sempre no finalzinho do nosso programa aqui, nós falamos 5 palavrinhas e eu quero que você tente definir em uma palavra também, se possível, tá? Pra gente poder finalizar. O que você for falando? Vai ser tipo um bate e volta, assim. Eu vou soltar uma palavrinha aqui e você define em uma palavra, se possível. Então, primeira palavrinha, felicidade. Jesus. Sucesso. Cumprir a carreira que ele foi proposto. Família. Amor. Vida. Jesus. Bem-estar. Bem-estar? O nome do programa? Podcast. Aí, ó, tá vendo? Marcou o gol, aí, ó, tá legal. Outra coisa também, normalmente a gente finaliza o programa e a gente pede pra você deixar uma frase, uma palavra, alguma coisa assim, mas hoje eu senti de fazer diferente. Hoje eu gostaria, na verdade, que você fizesse uma oração. Amém. E logo em seguida a gente já agradece, já finaliza, mas aí hoje a gente gostaria que você fizesse uma oração. Então vamos orar. Amém? Se você puder em casa também, fechar os seus olhos, concentrar nessa oração. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por este programa. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pelas minhas irmãs que estão aqui comigo. Obrigado por todos que estão nos assistindo. Obrigado pela minha família, pelo meu ministério, pela minha igreja. Pai, nós só temos o que agradecer, Pai. Obrigado pelo que comemos, bebemos e vestimos. O Senhor tem cuidado de nós. Nós somos prova de que o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos ao Senhor, Pai, que a reclamação, a murmuração saia do nosso coração. E que daqui para frente, Deus, a gente sempre agradeça ao Senhor. Pai, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos parentes, todos estão nas tuas mãos, Pai. Nós colocamos tudo aquilo que diz respeito ao nosso nome em tuas mãos, para que o seu nome seja glorificado. Pai, que a gente diminua cada vez mais e que o Senhor cresça. Que, Pai, cada coração tenha de verdade o desejo de glorificar ao Senhor com a sua vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém. Amém? Amém. Galera, essa foi mais uma edição incrível do nosso programa Bem-Estar. Olha, mais uma vez eu lembro para vocês que esse QR Code que está aparecendo na tela é o número do WhatsApp da nossa equipe que vocês podem entrar em contato para dar sugestões de temas, de pessoas que vocês gostariam que a gente trouxessem aqui. Sigam a nossa página no Instagram. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube. Ó, nosso diretor colocando tudo ali, ó. Uma hora dessa, né, diretor? Oh, meu Deus. Colocando tudo ali para vocês. Sigam também o Instagram do Matheus, tá? Matheus Alves, né? PR Matheus Alves, Matheus com H, né? Ah, tá. Beleza, vai aparecer aí para vocês também. Sigam o Instagram dele e fiquem ligadinhos que a nossa próxima edição do nosso programa tá incrível. Vai vir um médico aqui. Será que eu dou um spoiler, Sabrina? Acho que não, melhor deixar a galera na curiosidade, né? Vai vir um médico aqui que, olha só, gente, vocês não têm noção da quantidade de assuntos que nós vamos abordar. E assim, vai ser sucesso, como todos os nossos programas têm sido. Então, eu agradeço vocês mais uma vez pela audiência. Matheus, que prazeraço receber você aqui. Todo meu. Foi uma honra, foi uma aula pra gente. Uma aula. Eu não sabia aqui o que eu ia anotando, o que eu ia dizer. Meu Deus do céu, que loucura. Mas deve estar anotado ali na mão. Não, no final a gente pede pra mostrar. Cadê a fotinha do filho? Oh, meu Deus, mostra a gente a fotinha do filho. Gente, mas foi incrível, foi bom demais. Oh, gente, que incrível. Tá aqui pra mim? Gente, que coisa linda. Ó, vocês viram a hora, né, gente? É sobre isso, tá tudo bem. Galera, muito obrigada e fechamos por aqui e até o próximo programa, até a próxima edição. Até a próxima. Muito obrigada.